e meu aluno conseguiria responder essa questão do Revalida 2026 com muita segurança, porque é uma questão que está bem clara, é objetiva, e realmente eu gosto de questão assim com o objetivo de analisar se o candidato ele realmente sabe do conteúdo, se ele sabe diferenciar qual é o tratamento de uma crise aguda da enxaqueca, da profilaxia, e também perceber questões de contraindicação. Nas minhas aulas que eu falo sobre essas classes de fármacos que eu vou abordar aqui, sabe muito bem que eu sempre chamo atenção quando o assunto é enxaqueca. A paciente apresenta um caso clínico aqui dessa mulher de 53 anos, relata episódios de cefaleia desde os 24 anos. Então faz muito tempo que essa paciente apresenta esses quadros de episódios de cefaleia. Nos últimos 2 anos, tem apresentado 2 a 3 episódios por mês, com um máximo de 10 dias de dor por mês. É uma condição aí que é bem comprometedora da qualidade de vida dessa mulher, né? Passar 10 dias de dor por mês. Geralmente a dor de cabeça é precipitada por sintomas visuais, como pontos cintilantes que duram aproximadamente 30 minutos. A dor costuma durar de 8 a 24 horas. Ela é pulsátil, unilateral, de intensidade moderada a forte, acompanhada de clássico de enxaqueca, fotofobia, fonofobia e náuseas. Em algumas ocasiões, houve episódio de vômito. A paciente está preocupada com o uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios. A questão já te dá um indício que essa mulher já está usando algumas classes de fármacos que não está resolvendo. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Um exemplo de analgésico. Vamos colocar os mais comuns. Paracetamol, dipirona. Vamos colocar um AINE que é bem popular, um anti-inflamatório, não esteroidal. Ibuprofeno, que foi o que a questão citou. Queixa-se ainda de insônia frequente, relata asma, ponto muito importante para a resolução dessa questão na infância. Ela relatou ali para o profissional que ela teve relata asma na infância e atualmente crises eventuais de broncoespasmo. Pessoal, isso daqui é muito importante na resolução de caso clínico. Sempre observe se nas alternativas tem alguma coisa que contraindica, algum medicamento que eu possa estar prescrevendo que essa situação aqui contraindica. Já a gente vai falar sobre isso. Negatabagismo, etilismo, doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial. Bem como o uso contínuo de medicamento. Vamos para as alternativas. A conduta farmacológica de uso contínuo, percebam que é importante essa expressão, diário, e mais indicada para profilaxia para episódios de enxaqueca desta paciente é a alternativa letra A, nos coloca ibuprofeno 400mg. Ibuprofeno 400mg é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele é um anti-inflamatório que ele não é específico. E já o caso clínico já mostrou pra gente que essa paciente ela está fazendo uso frequente de anti-inflamatório e não está resolvendo. Os anti-inflamatórios não esteroidais principais que a gente tem, aqui ele não especificou se é anti-inflamatório esteroidal e não esteroidal, porque se fosse esteroidal, se for anti-inflamatório esteroidal, a gente tem como exemplo os corticoides, certo? E na alternativa letra A, o ibuprofeno ele é um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal. A paciente já está usando muito analgésico e anti-inflamatório. E o uso aumentado de AINE, ele está frequente, aumenta o risco de cefaleia por abuso, né, de medicamento, além de ter risco de gastrite, úlcera, lesão renal, porque os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais atuam a nível de COX-1 e COX-2, causando uma desproteção gástrica e atuando também comprometendo a nível renal. E, para essa questão, ela está pedindo a conduta para um fármaco de uso contínuo. Essa alternativa aqui já cai por terra de forma muito, muito fácil. Não pode ser. Alternativa letra A. E ibuprofeno, ele serve para quando a paciente está em crise, não serve para prevenção. E a gente quer de uso contínuo e mais indicado para profilaxia. A alternativa letra B, que é propranolol de 40mg, tem uma pegadinha bem aqui. Não digo pegadinha, mas não posso nem dizer que isso é uma pegadinha, porque quando a gente estuda a farmacologia dos beta-bloqueadores, a gente sabe que uma das contraindicações dos beta-bloqueadores é se o paciente ele tem histórico de asma, certo? E ele tem broncoespasmo. Na questão, já traz essa informação pra gente, porque a paciente, ela relata asma na infância e crises eventuais de broncoespasmo. Então, eu posso prescrever outras coisas, menos
a questão dos beta-bloqueador. É todo beta-bloqueador que é contraindicado? Não, muita atenção. Não é todo beta-bloqueador. São beta-bloqueadores não seletivos. Porque se houver necessidade dessa paciente usar um beta-bloqueador, ela pode utilizar, desde que esse beta-bloqueador seja seletivo. Porque o propranolol, aqui, gente, ainda veio com erro de português na prova. Propranolol, não é propanolol, tá? Erro aí da banca. O propranolol, ele se liga tanto a beta 1 quanto beta 2, receptores beta 1 e beta 2. Beta bloqueadores não seletivos não pode. Então, beta bloqueador pode piorar o que nessa paciente? O broncoespasmo pode piorar, contraindicado. Não podemos prescrever. Alternativa letra C, sumatriptano, 50 mg. Sumatriptano é um triptano, certo? E triptano também vai tratar crises agudas. Não vai ser medicamento, não se faz sumatriptano de uso contínuo. A paciente, ela começa a crise ali, usa sumatriptano. Então, é um fármaco que se usa para uma crise aguda. Mas, nesse caso, não é um medicamento para uso profilático. Inclusive, o uso excessivo de sumatriptano pode causar rebote. E a amitriptilina é a nossa resposta, é o fármaco mais seguro para a gente utilizar para essa paciente. Dessas alternativas que foram colocadas, é o mais adequado. Porque a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico. E a amitriptilina, ela faz a profilaxia da enxaqueca, porque o meu objetivo é ter um fármaco que sirva para profilaxia, não piora o quadro de broncoespasmo, que esta paciente me relatou aqui, que está no caso clínico, e ajuda também na questão da insônia, que a paciente também relata insônia. Ela relata insônia frequente. Dessa forma, a amitriptilina, ela vai tratar duas coisas nessa paciente, certo? Que é a insônia e a enxaqueca. Questão clássica de farmacologia que você que está fazendo, ou que vai fazer, Revalida, Enari e Enamed, ou Enari, ou Enamed, não pode deixar de ir para a sua prova sem saber sobre os conteúdos que foram cobrados do candidato para a resolução dessa questão.